Você já jogou videogame sentado em uma cadeira como essa? Ou usando um traje completo e uma manopla que te permitem sentir o ambiente? Bem, essas são apenas algumas das inovações que os gamers mais talentosos do mundo criaram para elevar a experiência de jogo ao máximo. De simuladores de voo de pássaros a naves espaciais artesanais completas e muito mais. Vamos conferir os setups mais insanos de gamers profissionais, que você não vai acreditar que são reais. Estações de batalha. Vamos começar com algumas das melhores estações de batalha multifuncionais do mundo, que transformam jogos de alto nível em um luxo total. Enquanto eu vasculhava setups insanos para fazer a pesquisa para esse vídeo, eu me deparei com um trono digno de uma cópia de pré-lançamento de Elder Scrolls 6, a cadeira Gamer Ingram. Essas belezas com conforto para o traseiro foram projetadas para reduzir a pressão, a tensão e o desconforto que acompanham as sessões de jogos mais longas, inclinando totalmente para trás e elevando o suporte de tela integrado. Essa cadeira em particular é a Ingram G-Dragon e vem com carregamento sem fio, porta-copos, posicionamento ajustável com precisão e controle eletrônico. E claro, um massageador de costas e apoio para os pés. Mas infelizmente tem um porém. Essa belezinha custa exorbitante quantia de $11.399 pela G-Dragon, ou ainda modestos $3.999 pelo modelo C4, que é um pouquinho mais barato, ou seja, é só para os jogadores profissionais mais dedicados. Seja qual você for usar, tem que tomar cuidado quando se recostar, quando a sua mesa estiver cheia de petiscos e bebidas. Mas embora a Ingram, que fica em Xangai, possa entender muito sobre o assunto, eles não são os únicos no lobby. A marca rival, a Imperator, disponibiliza as cadeiras WR1 e a IWSK, também conhecida como Scorpion, por $3.799. E por mais alguns milhares de dólares, $6.999 para ser exato, você pode trazer um pouco mais de poder de fogo para sua festa, comprando a cadeira IWJ-20 Gatling Gun. Ela foi projetada como um tanque para uma pessoa e promete levar você ao topo das tabelas de classificação e deixar o heavy orgulhoso. Embora pareça loucura gastar esse dinheiro, setups para jogadores profissionais têm outro significado quando se fala em prêmios de $500 mil, que estão se tornando bem comuns em eventos de esportes. Então, com tanto dinheiro disponível para os verdadeiros profissionais, produtos como a cadeira gamer de luxo Orb X foram criados para levar uma parte dessa grana. Criada pela Cooler Master, essa máquina confortável de $25 mil tem um cockpit fechado e uma persiana motorizada, que envolve os usuários para máxima privacidade. Mas por que parar em $25 mil, né? Esse equipamento com monitor triplo, o Acer Predator Tronos, custa $30 mil, embora haja uma opção muito mais razoável, de apenas $13.999 para os aspirantes a jogadores profissionais. Mas ela não vem com a inclinação mecanizada completa, nem com a vibração sincronizada com o jogo do modelo de $30 mil. Olha, para mim um sofá gamer simples já estava muito bom. Aliás, você quer jogar um jogo? Quem clicar primeiro no botão de se inscrever ganha. Tô falando, tenta aí. Uma estação de batalha gamer pode consistir em uma cadeira chique e um computador ou console, mas a elite da elite vai muito além. Os gamers mais dedicados estendem o tema escolhido a cada centímetro da sua sala. Olha o setup alucinante da casa do Benki. Benki é um vlogger de comida tailandesa, com uma paixão secreta por jogos e um setup pro gamer totalmente insano, que inicialmente eu nem consegui acreditar que era de verdade. Benki investiu em todos os equipamentos mais recentes e construiu uma nave espacial para que ele pudesse jogar Star Citizen e se sentir como se tivesse uma nave de verdade. Ele trabalhou em estreita colaboração com seu amigo e arquiteto da KK Interior Design para criar o setup baseado na sua nave de jogo. Ele tem uma porta automática de $1.700, um armário de cozinha de $1.400, sem falar em todo esse macarrão, materiais de interior no valor de $11.555, 3 telas Sony Ultra HD 4K que custam $4.400 juntas, uma tela curva Samsung de 49 polegadas, que custa cerca de $860, e um painel de controle de voo Whirlpool Controls, que custa $1.900. E então temos as adições finais, um computador de $6.650, equipado com uma placa de vídeo RTX 3090 e faixas de luz Philips Hue em cada canto do cômodo, que custam $860. No total, essa inacreditável nave espacial para jogos custou a Benki a quantia galáctica de $30 mil.
mil dólares, e eu acho que valeu cada centavo. O setup de Bank me inspirou tanto que eu decidi criar os meus próprios setups insanos de jogos profissionais de ficção científica no Photoshop. O que você achou, hein? Tem razão, podia ser mais espacial. Que tal esse aqui? Bem melhor, né? O ambiente perfeito para eu jogar paciência. VR visionária. Atualmente, nos encontramos à beira de uma nova fronteira nos games, com títulos de realidade virtual como Half-Life Alyx e Bone Lab, além de ports como No Man's Sky, todos proporcionando experiências inovadoras, juntamente com o preço cada vez menor dos headsets. A VR tá finalmente ganhando força, portanto, ter um equipamento de VR personalizado impressionante, como esses setups temáticos de Half-Life, tá se tornando cada vez mais acessível. No entanto, ter um setup de VR super incrível implica em ter os periféricos de VR mais recentes, e eles não são baratos. Para começar, o Cat VR é uma nova maneira de se mover pelo mundo virtual, usando de fato seus pés. O jogador se prende a uma barra central que tem uma rotação completa de 360 graus, permitindo que você se mova em qualquer direção. Então, usando calçados de baixo atrito com sensores na parte inferior, como rastreadores a laser de mouse, você pode caminhar ou correr no mesmo lugar, traduzindo isso em uma informação de movimento para o jogo. Algo incrível, embora youtubers como o Virtual Panda tenham destacado o quanto ele é fisicamente mais desgastante em comparação com jogos tradicionais. Oh, my legs hurt. Oh man, going up this hill. Oh, no, what's going on? What just happened? Oh no. E sim, como você viu, os glitches ficam bem mais intensos. O traje Tesla é mais uma peça para jogadores profissionais obcecados por imersão. Esse traje com feedback tátil usa tecnologia alucinante para permitir que você sinta o que está acontecendo no jogo, desde os impactos do combate até a brisa do vento. O traje usa eletrodos para estimular eletricamente músculos e nervos específicos, simulando uma versão atenuada das sensações do jogo por todo o corpo. É perfeitamente seguro e realmente parece o futuro dos jogos, mas infelizmente está custando quase 13 mil dólares. Alternativas mais baratas e menos sofisticadas, como o colete áptico Tech Suit, estão disponíveis por cerca de 700 dólares, e o traje Shockwave vai chegar ao mercado em breve por cerca de 500. Portanto, dá o próximo passo em direção ao futuro virtual. Provavelmente vai ficar mais acessível à medida que o hardware amadurecer. Quanto às suas mãos, os mesmos fabricantes do Tech Suit e do Tesla Suit oferecem a luva Tecto ou a luva Tesla, enquanto a luva Tecto usa sensores para mapear os seus dedos individualmente, fornecendo feedback tátil em suas mãos. A luva Tesla vai um passo além e permite que você sinta a resistência do mundo virtual. A luva forma um exoesqueleto ao redor da sua mão e usa pequenos motores para fornecer resistência variável contra seus dedos, simulando a pegada de objetos. Inacreditável! Mas se você é um jogador que está sempre em movimento, pode preferir esses sensores da Cat Local, que se prendem às suas roupas e calçados, monitorando todo o seu corpo e permitindo que você ande no jogo sem sair do lugar. Tudo por um preço relativamente acessível de 229 dólares. E por fim, se você quiser levar os seus jogos de VR ao modo supremo, o seu setup precisa de uma dessas armas de VR, porque nada quebra a imersão tanto quanto ter que imitar um rifle. Então, com super trajes, um arsenal virtual e, claro, um PC muito potente à sua disposição, você só precisa garantir que toda essa ação de VR não fique imersiva demais, né, vovô? Simuladores sensacionais. Nos mais altos escalões dos jogos profissionais estão simuladores, e é aqui que a coisa fica realmente maluca. Esse simulador impressionante é o Hexatech Racing Simulator, projetado pela Cruden. A máquina utiliza 6 atuadores elétricos e um sistema de pistões hidráulicos para lançar o veículo em todas as direções, simulando as forças às quais um piloto seria exposto ao fazer curvas. A empresa responsável, sediada em Amsterdã, projeta e fabrica hardware e software para sistemas de simulação de última geração, e para acompanhar a tecnologia de ponta vem um preço igualmente elevado. O simulador de automobilismo da Hexatech custa a impressionante quantia de 191 mil dólares. Com um preço inicial tão alto, essa máquina não é exatamente acessível à maioria das pessoas.
Mas considerando que a principal base de clientes da Cruden inclui as equipes oficiais da Fórmula 1 e da NASCAR, dá pra concluir que eles ganham muito, mas muito dinheiro. Além dos seus simuladores de corrida, a Cruden também produz simuladores marítimos, projetados para treinar pequenas equipes de embarcações. Eles também possuem diversos simuladores relacionados à indústria, para manter os humanos no centro dos testes de máquinas agrícolas e construção, como esse simulador de guindaste da Liebherr, projetado para treinar operadores de guindaste sem arriscar milhões de dólares em equipamentos. Embora nem todos os gamers apaixonados por simuladores possam pagar o hardware mais caro, ainda há muita tecnologia de simulação incrível disponível para os consumidores a um preço mais baixo, pelo menos um pouco mais baixo. A Cloud RC, um grupo de carros de controle remoto, se inspirou na Cruden e criou um simulador que confunde a linha entre jogo e realidade, controlando um carro de controle remoto de verdade. Sua cadeira de controle remoto Advan X3 custa 18 mil dólares e permite que os seus carros de controle remoto sejam pilotados por percursos profissionais, usando redes 4G globais para controlar e conectar seus veículos, cadeiras e controladores. Embora tenha uma vantagem real sobre as máquinas Cruden, eu aposto que os simuladores da Cruden não têm patos gigantes bloqueando a estrada. Talvez eles pudessem ter alguns power-ups do Mario Kart para conseguir limpar a estrada bem rápido. E essa é a linha de pensamento que a Nintendo deve ter seguido ao projetar um Mario Kart Home Circuit, usando os carros RC oficiais da Nintendo com câmeras, sincronizados e controlados pelo console Nintendo Switch com realidade aumentada. Você mapeia um circuito por onde queira correr, e então, usando todos os power-ups que a gente cresceu adorando, consegue trazer o Mario Kart para o mundo real. Mas os simuladores nem sempre estão no chão, às vezes é preciso voar. Alguns setups utilizam VR para transformar setups de aparência relativamente banal em algumas das coisas mais impressionantes que existem. Mas se você prefere os seus simuladores de voo sem VR, também há muitas opções. Para o melhor setup, você precisa do tipo de equipamento que você pode ver aqui: um simples acelerador e joystick, como esse Logitech X55 HOTAS, e então uma caixa de sistemas personalizada com entradas de interruptores, que pode ser sincronizada com o seu PC, ou uma unidade pré-fabricada como esse painel de voo da Logitech. Tendo isso como ponto de partida, ou até um setup mais simples, qualquer um pode começar sua jornada em simuladores de voo, e aos poucos ir comprando mais equipamentos, até atingir um nível realmente insano. E olha, a essa altura não se surpreenda se a sua casa simplesmente sair voando. E se você gosta de simuladores de voo, mas está cansado de aviões, esse simulador de pássaros da Birdly é a escolha certa. Com asas escaneadas por movimento, visuais de VR e vento direcional com velocidade controlada, você só vai ter que resistir à vontade de gritar de alegria. De encher os olhos. Uma tela é a janela para a esfera digital, mas os setups de gamers profissionais não seguem as mesmas regras que nós noobs. Eles metem o louco. Para começar, esse é o belo setup de KJ Lin, com duas telas curvas posicionadas verticalmente ao redor do seu monitor principal. Esses monitores gamers Samsung Odyssey de 49 polegadas, curvos e de 2 mil dólares cada, são uma adição incrível a qualquer configuração gamer, permitindo uma estação de batalha super imersiva. Essa tela vem com algumas especificações de altíssima qualidade, incluindo um chip de última geração com processador AI Neo Quantum Processor Pro, que usa inteligência artificial para aprimorar todos os gráficos. Montar setups multitelas como esse é surpreendentemente simples, se você utilizar esses braços aqui. Como alternativa, algumas pessoas investem em um suporte personalizado, como esse setup Vaporwave com 4 telas Dell 8K, todas montadas em um suporte soldado customizado. Em um mundo onde ter várias telas é claramente uma atitude profissional dos gamers, quantas telas seria considerado demais? É uma questão para você debater aí nos comentários. Mas embora ter um número excessivo de telas seja divertido, tipo esse setup absurdo com 16 telas, não é algo assim necessário. Esse setup, por exemplo, é ideal para todos os fãs de estratégia profissional e RPGs de ação, seja jogando Dota, Total War ou Baldur's Gate 3. Você pode utilizar algo como esse Wacom Cintiq Pro 32 de
de $2.500, que é essencialmente um tablet enorme com tela sensível ao toque, a maravilha tecnológica perfeita para dominação estratégica. E agora vamos ver uma tela que troca a facilidade de uso pelo desafio, um Nintendo Switch gigante que fica na parede. Como é que se joga isso? Claro, essa peça é na verdade só uma tela de TV modificada, e os controles não funcionam, mas você ainda pode conectar um Switch na TV. Ô Nintendo, fica à vontade para levar essa ideia do Switch gigante a sério. Agora, em termos de telas não convencionais, os projetores são uma categoria à parte. Tipo, pra que usar um monitor quando qualquer coisa pode ser sua tela? Dá uma olhada nesse setup sofisticado para gamers profissionais. Uma boa cadeira, uma mesa bacana, alguns LEDs legais e o melhor de tudo, um projetor, projetando nas persianas fechadas, criando uma tela extra quando o sol se põe. E então essas faixas de luz RGB que cobrem a sala ganham vida. Mas se a década de 2010 foi a década em que as luzes RGB se tornaram populares entre os gamers, aposto que essa década vai ser a era da tela nos gabinetes. As telas de gabinete permitem que você monitore o desempenho do PC ou adicione um pequeno GIF para complementar o seu hardware. A JTech Life é a responsável por essa máquina, gentilmente supervisionada pelo Pikachu. Essas telas simples são fáceis de instalar e normalmente recebem energia da placa-mãe via USB, proporcionando aquele aspecto único e totalmente desnecessário a qualquer equipamento digno de ostentação. Mas no centro de qualquer excelente equipamento gamer está um ótimo gabinete. Afinal, você teria 64 GB de RAM e um processador i9 se não fosse para iluminar isso com coolers e hardware RGB. A julgar pela frieza desse setup, a Flux Games concorda. Sua impressionante construção de PC consiste em um gabinete Lian otimizado para espaço de $128, com 9 coolers e um sistema de refrigeração líquida Corsair para deixar as coisas bem geladas. Existem muitos gabinetes mais especializados por aí que oferecem alguns dos setups mais exclusivos do mercado. Por exemplo, esse gabinete piramidal que você pode pendurar de cabeça para baixo, ou se simplesmente quiser economizar espaço, a opção de um gabinete com gaveta ou mesa, ou talvez você goste desse gabinete de Warp Core, mas se a sua pegada estética é mais low-tech, sempre existem alternativas. Só que às vezes os setups mais malucos não são os mais malucos por serem potentes ou terem a melhor aparência. Em vez disso, eles são malucos simplesmente pelo quanto custam. Em 2008, a Zeus Computer, empresa de tecnologia sediada em Tóquio, lançou os PCs mais ostentadores e absurdamente caros de todos os tempos, que nunca foram superados em preço no que diz respeito a PCs de consumo. O Zeus Jupiter e o Zeus Mars são tão estranhos que as renderizações granuladas da foto do produto mal se parecem com PCs. O Jupiter custa 80 milhões de ienes, que no momento desse vídeo é cerca de $514 mil. Já o Mars custa 60 milhões de ienes, ou $400 mil. Mas por que eles custam tanto? Bem, computadores usados em renderização de animação profissional e computação técnica super avançada podem acabar custando centenas de milhares por realizarem trabalhos extremamente sofisticados em ritmo muito acelerado. Mas no caso do Jupiter e do Mars, eles vêm com apenas 2 GB de RAM, um Intel Duo-Core, 1 TB de armazenamento e uma placa de vídeo que ia ter dificuldade para rodar GTA Vice City. Então a pergunta permanece: por que tão caro? Acontece que é totalmente estético. O Jupiter tem um gabinete de platina cravejado de diamantes, enquanto o Mars é de ouro puro. Embora sejam brilhantes, por esse preço eu ia querer ter uma máquina que pelo menos rodasse Crysis. Pessoalmente eu ficaria com qualquer um desses gabinetes personalizados em vez do Jupiter ou do Mars, ou até desembolsaria $6.500 por esse Apex Ryzen refrigerado a água. Na verdade, eu até preferia pagar quase $13 mil por esse monstro pré-montado refrigerado a água, com 64 GB de RAM e uma placa RTX 49, que mais parece um motor. Não tem a menor chance para essa bolha dourada da Zeus. E se alguém me obrigasse a escolher entre esse setup lindo e sofisticado do Shrek de $3 mil e um Zeus Jupiter, não preciso nem dizer qual achei mais legal. Felizmente, parece que a Zeus Computer se deu conta rapidamente do quão ridícula era a ideia deles. Pelo que eu sei, ninguém de fato comprou esses setups caríssimos, já que não existem fotos de verdade na internet. Então, renderizações como essas são tudo que podemos usar para imaginar a aparência deles. E considerando que o site da Zeus Computer parece não ser atualizado desde 2008, parece que não teremos o relançamento de 20º aniversário dos computadores mais absurdamente caros de todos os tempos. Ambiente iluminado.
A iluminação faz toda a diferença na atmosfera de um setup gamer profissional. A iluminação LED com cores ajustáveis se tornou um pilar da comunidade gamer, e no momento que todo mundo tem iluminação RGB, os gamers profissionais precisam fazer algo diferente para se destacar. É aí que entram as nuvens. O sinal mais recente de um setup de elite são essas nuvens de tempestade incríveis, que proporcionam uma estética única e alucinante, usando fitas de LED e algodão. Muitas fitas de LED têm uma configuração integrada para variar os níveis de luz com base na entrada de som, o que significa que você pode transmitir um estrondo no jogo pelo seu sistema de som e fazer as nuvens piscarem acima de você enquanto joga. Demais, né? Mas se o faça você mesmo não é a sua praia, você também pode obter um setup de iluminação gamer profissional pronto para uso com essas placas de LED triangulares modulares, conhecidas como Nanolith. Elas vêm em uma variedade de estilos e são fáceis de programar em qualquer cor e padrão de movimento que você quiser com o aplicativo que as acompanha. Infelizmente, um kit inicial simples, com apenas 7 painéis, custa quase $200, mas vendo como eles ficam lindos quando montados e brilhando, pode acabar valendo a pena. Mas se o Nanolith não for o suficiente para o seu cérebro viciado em superestimulação, algumas pessoas, como o youtuber AJ Benz, começaram a integrar projetores de estrelas nos seus setups com tema cósmico. Esses projetores a laser, como o Arc Aurora Light, oferecem projeções difratadas semelhantes a nebulosas, e ao que parece, no mundo dos setups gamers, mais é mais. Então, por que não adicionar prateleiras revestidas de LED à mistura, como nesse setup projetado pela BDD Cores? Mas sabe de uma coisa? A iluminação natural também contribui muito para aprimorar um setup profissional, e na minha opinião, 1 milhão de LEDs RGB não conseguem competir com uma bela vista natural. Não que eu tenha visto muita coisa lá de fora nos últimos anos. Periféricos inteligentes. Seja você alguém que prefere o barulho de um teclado mecânico ou os toques suaves e silenciosos, qualquer gamer com cartão de crédito sabe que só um teclado não é o suficiente. Há um número quase infinito de esquemas de cores, perfis de iluminação, configurações de resposta ao toque ou até mesmo formatos disponíveis, o que torna a escolha de um teclado uma tarefa difícil. Se você curte desempenho refinado e profissional, o Woorin 68E é algo que literalmente muda o jogo. Tomando conta dos eSports, o Woorin 68E é um dos teclados mais responsivos já feitos. Ele tem teclas reativas, o que significa que pode captar entradas analógicas de intensidades variadas, como os analógicos que conhecemos nos controles. Esse gradiente de entrada permite movimentos mais precisos do que a simples entrada de 1 ou 0 de um teclado padrão, e também permite controlar a profundidade de pressão registrada por cada tecla, proporcionando uma sensibilidade incrível, perfeito para profissionais de FPS com tiro preciso. Outro tipo exclusivo de teclado é o Azeron Cyborg. O Azeron pega todas as teclas que você precisa durante os jogos e as mapeia para botões no controle. Cada dedo controla 4 botões, que podem ser puxados, pressionados e tocados, juntamente com um joystick, o que significa que são necessários movimentos mínimos das mãos. E se você se preocupa mais com estética do que com funcionalidade, o Adara XPG Golden Summoner, banhado a ouro 24 quilates de $10 mil, é perfeito para o jogador que tem mais dinheiro do que bom senso, ou para uma abordagem mais barata e faça você mesmo de um design de teclado exclusivo. Que tal o Smorgasbord, que substitui cada tecla por uma capa personalizada com tema de comida, feita de resina ou argila, pela youtuber Tiny Makes Things. Eu fiquei com fome, mas é claro, não importa o quão saboroso seja o seu teclado ou quantas telas você tenha, sem um mouse você não vai a lugar nenhum. Os setups mais insanos incluem algo como o Wireless Final Mouse Starlight 12. Avaliado em mais de $300, esse mouse tem uma estrutura resistente em liga de magnésio, com estrutura alveolar para torná-lo o mais leve possível, para que os seus giros em 360 sem miras estejam apenas um leve movimento do pulso. Ou se a personalização é mais a sua praia, eu posso sugerir as ofertas absolutamente exageradas de mouses projetados para MMO. MMOs geralmente têm um sistema complexo de itens, ações e magias utilizáveis, então quanto mais entradas de fácil
fácil acesso, melhor. Por isso, os designs de mouses MMO amontoam o máximo de botões possíveis no formato. Os layouts de botões programáveis variam do círculo lateral das várias versões do Razer Naga Hex aos arranjos laterais semelhantes a teclados do Corsair Scimitar Elite e do Logitech G600, passando também por configurações verticais oferecidas pelas Zealots, que curiosamente vem com um joystick integrado. Já o Razer Naga V2 Pro leva tudo isso um passo adiante, permitindo a troca das placas laterais magnéticas, para que você possa alterar suas opções personalizadas de botões a qualquer momento. No entanto, os jogadores profissionais estão super conscientes dos perigos que um mouse sem fio pode trazer, caso você fique sem bateria no meio de uma partida importante. Então a maioria deles opta por mouses com fio para evitar esse problema. Porém, existem algumas opções de mouse sem fio que eliminam o risco de perder a bateria no meio da luta, como esse Mad Catz Red Air. O kit complexo, que conta com essa roda de rolagem lateral, vem com um mousepad com carregamento sem fio, para que o seu mouse nunca fique sem bateria no meio do jogo. Além disso, o mousepad possui iluminação RGB. Não podia faltar, né? A gente já viu que os gamers adoram. Esses carregadores sem fio estão se tornando mais comuns, sendo oferecidos também pelo PowerPlay da Logitech, e são incrivelmente inteligentes. Eles utilizam uma bobina no mouse para receber energia eletromagnética de um sistema de fios em loop que percorre quase toda a superfície do mousepad, o que significa que ele pode ser carregado durante o uso em altas velocidades de movimento, sem precisar se alinhar a nenhuma área específica. Imagina como seria eficiente para criar uma planilha com esse negócio. Como assim? Vocês não se divertem com tabelas dinâmicas? Tá bom, desculpa, não tá mais aqui quem falou. Teclados e mouses à parte, tem outro item essencial que todo gamer profissional precisa. Seja anunciando alvos, discutindo estratégias ou entretendo os espectadores na Twitch, um headset confiável é essencial. Headsets na faixa de 300 a 500 dólares, como o SteelSeries Arctis Nova Pro, podem oferecer áudio com qualidade de estúdio, enquanto super fãs de simuladores de voo que desejam um microfone integrado de alta qualidade podem optar por um headset de aviação da Bose, que custa cerca de 1.500 dólares. Mas sem dúvida, os fones de ouvido mais insanos do mercado hoje são o Focal Utopia da Turner, revestidos de ouro puro e incrustados de diamantes. Esses fones de ouvido custam impressionantes 116 mil dólares. Inconcebível, né? Com fones caros desse jeito, um verdadeiro profissional precisa de um lugar para guardá-los. O gamer brasileiro Maca Games tem a solução perfeita para o seu conjunto de elite, que inclui um par de fones de ouvido Razer Kraken, que ele guarda nessa cabeça do Scorpion do Mortal Kombat quando não tá em uso. E o Maca Games não tá sozinho nessa. O usuário do Reddit Twinskunk usou um busto do Deadpool, enquanto o TikToker Mary Kay usou uma caixa de exposição com suspensão eletromagnética da Hypelev de 249 dólares para criar um suporte para fones de ouvido como nenhum outro. Se você procura algo mais acessível, esse suporte para fones de ouvido RGB da Tilted Nation custa 50 dólares, enquanto esse suporte para fones de ouvido LED da Dubsnet custa ainda menos, cerca de 23 dólares. Uma ótima maneira de economizar alguns trocados enquanto você desembolsa 116 mil pelos fones de ouvido banhados a ouro. Dane-se a lógica. E você, tem um setup gamer profissional? Ou esse vídeo te inspirou a começar a construir o seu? Me conta nos comentários para que a gente possa compartilhar as nossas jornadas de construção gamer. Obrigado por assistir e até a próxima!